E aqui nós vamos também falar desse assunto. Estou recebendo a doutora Elna, que é infectologista, vai conversar conosco a respeito do risco real de coronavírus no Brasil e, claro, no Piauí também. Doutora Elna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, primeiro vamos falar a respeito desse exame que constatou coronavírus no Brasil. Como é que funciona isso? Como é que isso se dá tecnicamente? Leva tempo? É demorado? A confirmação quando sai? Assim, é um exame, a triagem é feita inicialmente para todos os outros quadros respiratórios, né? O laboratório de referência que a gente tem, basicamente são 3 laboratórios no Brasil todo. Então, a triagem é feita inicialmente nos laboratórios centrais de cada estado e a partir dessa triagem do laboratório central é que é enviada a amostra para o laboratório de referência, caso o exame no laboratório central tenha descartado outras causas de infecções respiratórias, né? Então, essas amostras são avaliadas geralmente dessa forma. Em caso de hospital privado, muitos têm alguns laboratórios muito avançados que já conseguem fazer essa triagem similar ao que um laboratório central do estado faz, mas eles são obrigados a mandar a amostra para o laboratório de referência, que são Adolfo Lutz, Evandro Chagas e o Oswaldo Cruz, que são os 3 laboratórios já capacitados para fazer essa triagem com o exame de PCR para o coronavírus. Podemos dizer que no Brasil já foi registrado mesmo o primeiro caso? Confirmação, né, segundo o Ministério da Saúde, exatamente, ele já saiu do laboratório do hospital privado para onde o paciente foi a princípio, já com uma grande força, né, podendo ser confirmado, e foi levado para o laboratório de referência que também já deu esse resultado. Então, a gente já tem um caso confirmado, que é esse caso desse paciente de São Paulo. Temos que trabalhar com a possibilidade do caso chegar ao Piauí? É inevitável que chegue? Assim, nós temos muitas pessoas, né, muitos piauienses, brasileiros de um modo geral, viajando nesse instante para a Europa, né? Então, a gente sabe que esse período do carnaval aumenta muito esse contato dos brasileiros com pessoas de fora, tanto porque eles vêm para o Brasil para passar o carnaval, como pessoas que aproveitam o feriado do carnaval para viajar para locais em que essa festa já não é tão intensa, como é o caso, por exemplo, da França, Alemanha, ou mesmo na Itália, que também tem um períodozinho, tem umas festividades, né, de carnaval, e que também as pessoas daqui gostam de participar lá. Então, a gente sabe que esse contato aumentaria nesse período, já estávamos todos preparados para isso. Então, com o aumento dos países que são de nossa vigilância agora, né, que o Brasil tem hoje uma lista de 16 países que a gente está de olho. 16 países em que pessoas provenientes desses países, né, inclui vários países do Oriente, como China, Japão, incluiu-se também França, Itália, dentre outros. A pessoa vindo desses países, chegando ao Brasil e dentro dos próximos 14 dias manifestando sintomas respiratórios, que seja febre e qualquer outro sintoma respiratório, por exemplo, coriza, né, o nariz entupido, dor de garganta, tosse, essa pessoa já é enquadrada como um caso suspeito. Então, o que era lá no começo, que era só a China, agora nós já estamos com a lista de 16 países. Consequentemente, se a gente aumenta o número de países, aumenta a quantidade de pessoas que vão entrar nessa lista de casos suspeitos, isso valendo para o Brasil inteiro, e para o Piauí também não tem como ser diferente, né? O que você recomenda, então, para uma pessoa que vai viajar? Que não viaje? Ou se viajar, que tome que tipo de medidas? A princípio, a gente não está limitando viagem, né? O próprio ministro já colocou que não está sendo limitada viagem alguma, mas existe uma série de critérios e recomendações de cuidados, né? Os cuidados que você tem que ter, cuidados pessoais, principalmente de higiene, como higienização das mãos antes de tocar o rosto. Se você estiver doente, evitar viajar. Normalmente, água, sabão? Água e sabão ou mesmo álcool, né? O álcool gel, que a gente recomenda também, porque já é comprovado que ele tem é muito eficiente contra o coronavírus, assim como outros vírus respiratórios. Então, a higienização das mãos é o principal. Se você estiver doente, uma vez que você tem, isso vale para qualquer doença respiratória transmissível, né? Você não deve sair de casa, não deve ir ao trabalho, nem supermercado, nem escola, porque você está disseminando o vírus, seja ele coronavírus ou qualquer outro. E se você vir alguém doente, manter uma distância de pelo menos 2 metros dessa pessoa, além dos cuidados de higienização das mãos antes de tocar no rosto, no seu rosto ou no rosto de alguém, higienizar as mãos imediatamente, lembrando que esses vírus também sobrevivem nas superfícies. Então, se você toca a maçaneta, um corrimão, né, a mesa, o braço da cadeira, tudo ali pode ter vírus respiratórios, e inclui-se aí também o coronavírus, e uma vez que você toca essas superfícies e toque o seu rosto, principalmente olho, nariz e boca, você está jogando esse vírus para dentro de você e isso pode
pode desencadear um processo infeccioso respiratório. Muita gente importa produtos vindos, por exemplo, da China. Esses produtos vêm infectados, não? Não obrigatoriamente. Eles fazem, obviamente, uma longa viagem, vai depender de com quem eles teve contato, então não precisa também ter essa preocupação com relação a esses produtos importados de um modo geral. Você tendo esse cuidado, né, de higienização das mãos antes de tocar o seu próprio rosto, você já está também se precavendo desses possíveis vírus que vêm nas superfícies de determinados produtos, que também a chance é pequena. Disse que o sarampo, por exemplo, cada pessoa infectada tem potencialmente capacidade para infectar pelo menos mais 18, em média. O coronavírus tem uma capacidade de infecção de cada pessoa infectar mais ou menos 3 pessoas. Como é que se faz esse estudo e como é que se faz a triagem das pessoas que tiveram contato com alguém com coronavírus? Bom, todas as pessoas que têm contato com um caso suspeito, elas também são consideradas, não casos suspeitos, mas elas ficam sob monitorização. Elas são orientadas a também permanecer em casa e em caso de qualquer sintoma respiratório, aí sim elas entram como um caso suspeito, né? Esse caso de São Paulo, por exemplo, é um senhor que mora sozinho com a esposa, mas no domingo recebeu no almoço 30 pessoas. Na casa dele, ele não estava sintomático ainda, ele veio manifestar os sintomas no domingo à noite para a segunda. Então, aquelas pessoas todas já foram contactadas e estão sob monitorização. Inclusive, a própria esposa dele, que é uma pessoa que não está com sintomas. Então, ela não é considerada caso suspeito. Só entra como caso suspeito as pessoas que desse grupo, no caso, que tiveram contato com ele, aquelas que manifestarem sintomas. Assim como também estão na lista de casos suspeitos pessoas que tiveram, né, que vieram da China e que estão, da China e de outros países, desses outros países que hoje estão no Brasil e que tiveram já sintomas respiratórios. O que dá o start nessa investigação, ou no caso suspeito, é ela ter sintoma respiratório. Então, a gente faz a avaliação se ela tem ou não sintomas, febre com tosse, ou febre, coriza, dor de garganta, e a partir daí a gente vai ver para onde ela esteve, se teve contato com alguém que hoje é um caso confirmado, ou caso suspeito, ou se veio de um país que está sendo monitorizado nesse momento. Esse caso desse homem de 61 anos lá em São Paulo, ele teve atendimento médico, recebeu alta, já está em casa. E aí muita gente quando viu isso, mas ele já foi para casa e não é uma doença mortal, do hospital, enfim, evolui para um quadro mais grave e tudo mais. Qual é o percentual de letalidade desse caso? Qual é a chance de uma pessoa pegar o coronavírus e morrer? A chance de morte, em cada 100 pessoas, apenas 2 evoluem para a morte, né? A gente fala apenas 2 porque tem doenças que são, às vezes, muito mais letais. Mas no caso... Ou seja, 2%. Né? 2%. Aproximadamente, esse é o número que nós temos atualmente. E por que ele não fica internado? É porque os critérios de internação só valem para as pessoas que têm sintomas graves, né? Pessoas que precisam de algum suporte maior do hospital. Esse senhor, se ele ficasse internado, ele não ia fazer absolutamente nada a não ser ficar num quarto, né, trancado, fazendo uso de medicamentos sintomáticos, casos de febre ou dor, né? E isso pode ser feito na casa dele, como pode ser feito dentro do hospital. Qual é o problema dele ficar dentro de um hospital? É porque no hospital, por mais isolado que ele esteja, mas ele vai requerer a atenção da equipe de saúde, que vai ter que entrar em contato com ele em alguns momentos, e esses profissionais de saúde podem acabar sendo transmissores dentro do serviço para outros pacientes que têm imunidade baixa. O mal é maior. Então, a gente vai a partir do mal menor, mas é uma questão de bom senso. É mais seguro ele ficar isolado em casa, já que ele não está correndo risco no momento, né, de ter uma manifestação mais grave e ser orientado de se manifestar os sintomas de gravidade, que seriam a dor no peito, falta de ar, né, ou febre mantida alta, né, febre elevada que se mantém, aí ele é orientado a procurar um serviço que vai prestar assistência. Aí sim ele vai precisar de uma assistência médica. Não sendo isso, é preferível que ele fique isolado em casa, em contato com as pessoas com as quais ele já teve contato anterior, no caso desse senhor, a própria esposa ou algum familiar que esteja em casa, é orientado a não receber visitas de forma alguma e ele fica isolado em casa, né? Com esse suporte de que, se precisar, ele vai procurar de novo assistência médica. O risco é maior ele ficar dentro de um hospital e disseminar dentro do próprio serviço para outros pacientes, inclusive com imunidade baixa ou profissionais de saúde que vão ter contato também com outras pessoas. Qual o sintoma da doença coronavírus? Os sintomas são os sintomas de um resfriado comum a princípio, né? Você vai sentir aquela febre, pode ter dor no corpo, dor de cabeça, o nariz entupido, escorrendo, dor de garganta
garganta e tosse, né? Esse é o sintoma mais típico, né, das pessoas com coronavírus, assim como qualquer outro resfriado. O sintoma de gravidade, que aí a gente tem que ter atenção, e aí nessa hora indicada a internação, é quando, além desses sintomas, ele evolui com febre mantida, quer dizer, uma febre que durou mais do que 48, 72 horas, febre elevada, calafrios, dor no peito, né, e falta de ar. Nesse caso, ele vai precisar de uma avaliação melhor, né, uma avaliação mais detalhada, e se houver diagnóstico de pneumonia associado a esse quadro respiratório que ele já tinha, aí sim há a indicação de internação. Porque daí ele vai ficar internado e em uma gravidade maior, uma falta de ar intensa, que precisa de suporte ventilatório, ele precisaria até de terapia intensiva. Pacientes de risco, crianças, idosos? Os mesmos grupos de risco que a gente já tem de doenças respiratórias anteriores, como influenza, por exemplo, né? Os idosos sempre têm que ter um olhar especial por causa das limitações respiratórias, obesos mórbidos, né? Pessoas que têm doenças crônicas prévias, né? Problema cardíaco, hepático, renal, porque elas já têm um pouco da imunidade alterada, então nesses casos o vírus pode ser mais agressivo. Uma vez contraindo coronavírus, a pessoa está imune, não pega mais? Tem calatos de que possa haver remanifestação, mas isso ainda não está muito claro, né? Na China já tem alguns casos aí, mas isso não está muito definido. Não temos ainda também uma vacina, né? E nem nenhum de nós tem imunidade, uma vez que é um vírus novo que está circulando. Então, a gente ainda tem muito pouco dessa informação, de as pessoas que já tiveram, se elas já estão imunes e se tem chance de desenvolver de novo, porque ele é um vírus novo. Agora que essas pessoas aqueles que se expuseram estão ficando curados, né? Agora, nesse grupo, a gente não sabe como vai ser o comportamento posteriormente. O Piauí está pronto para atender casos? Sim, nós temos, nós já temos nosso plano de contingência construído, né? O Ministério da Saúde, nesse ponto, foi muito organizado. O Brasil merece os parabéns, realmente, o Ministério da Saúde, isso mundialmente reconhecido, pela organização, né, em todo o preparo da equipe, tanto a nível federal, como também dos níveis estadual e municipal. O próprio Ministério estabeleceu prazo para a construção dos planos do Estado. Alguns estados saíram na frente e construíram seus planos, outros tiveram que correr, né, a partir daquele prazo declarado pelo Ministério da Saúde. Hoje, o plano de todos os estados consta no site oficial do Ministério da Saúde, em que você clica lá e você pode procurar o plano de contingência do estado. Então, o estado do Piauí já tem o seu plano construído, as capacitações, boa parte dos serviços já estão capacitados, outros estão em vias de capacitação, tanto no interior do estado quanto na capital, né? O Natan Portela, dentro do serviço público, é a referência, né? Mas ele é a referência para destinar os casos graves, os casos complicados. Então, a recomendação é que a pessoa sentir os sintomas, né, esses sintomas respiratórios previamente, que eu já coloquei, e que tenha vindo dos países de referência, né, os países que estão listados como referência da doença, que mereçam investigação, ela deve procurar o hospital mais próximo da sua casa. Essa é uma recomendação dada pelo próprio Ministério da Saúde para evitar que essa pessoa circule muito por toda a cidade ou vá para hospitais mais centrais que tenham uma maior quantidade de pessoas, porque quanto mais contato com pessoas ela tiver, maior a chance em sendo confirmado um coronavírus, você tem uma dificuldade de rastreio maior de toda essa população. Então, a recomendação é ela procurar o hospital mais próximo e lá ela já vai ser avaliada pelo profissional que está lá, né, para saber se ela é um caso suspeito ou não. Se ela realmente se enquadrar no caso suspeito, aí ele vai para outra avaliação, se ela tem sinal de gravidade que necessite permanecer internada ou não. Em não tendo, ela retorna para casa com toda a orientação, o profissional já faz a notificação do caso para a Secretaria de Saúde do Estado, do município, não é uma notificação imediata, tem a notificação também no formulário específico e essa pessoa vai receber as orientações iniciais e todo o suporte também em domicílio. Se houver indicação de internação, aí ele vai regular essa pessoa para o serviço de referência. Internação à força. Não. Ela só vai, exatamente, e os profissionais de saúde já vão avaliar qual é o paciente do perfil que não tem gravidade e o paciente que tem um perfil de gravidade que mereça internar. Uma vez que mereça internar, ele será regulado para o hospital de referência, seja para um isolamento simples, né, respiratório, ou para dentro da terapia intensiva, depender da gravidade do quadro. Quero agradecer, doutora Elna. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Vamos com mensagem da Serve Cozinha.